Olá, 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 tudo bem com você? Tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. Hoje é segunda-feira, dia 12/12/22. Cheio de dois aqui nessa data de hoje, essa data impressionante. Under Embalagens, é isso? And Embalagens deve ser. Seja muito bem-vindo. A Luísa Cagliari, se eu falei certo dessa vez, já entrou aqui, está no ar. Boa noite, Under Embalagens, seja muito bem-vindo. Então hoje nós vamos falar mais uma vez sobre diabetes e a Luísa tem coisa bem interessante para falar para a gente sobre a diabetes, sobre como isso funciona, sobre alguém que passa mal. Qual que é a diferença entre alguém que está passando mal e alguém que está drogado, que está, enfim, embriagado, será? Como é que a gente vai identificar essa pessoa e como é que a gente vai socorrer essa pessoa? Então a Luísa hoje vai ensinar pra gente. Então, olha só, para você que está aqui no Instagram, que vai assistir a live, dessa vez, vamos ver se a gente consegue fazer tudo direitinho aqui para não perder, igual eu fiz da outra vez. Também essa live vai ser salva, então vai aparecer no Facebook, na página TV Campo Grande do Facebook e na página também TV Campo Grande do YouTube. Né? Depois eu vou baixar isso aqui e lançar lá também, tá? Então, caso você tenha alguma dificuldade para encontrar pela TV Campo Grande, procure hashtag TV Campo Grande ou hashtag Segue o Braga. E eu falei que eu ia criar uma hashtag Lu Cagliari. Acabei esquecendo disso, mas enfim, já fica a ideia no ar aqui e a gente vai falar sobre diabetes também. De repente, uma hashtag diabetes, uma doença perigosa. Esse é o nome provisório. O que você acha de me ajudar a criar um novo nome? Né? Então a Luísa vai entrar daqui a pouquinho. Vamos lá, Luísa. Bom, eu falei da data, do YouTube, então vamos lá. Aqui é a TV Campo Grande. Ajude-nos a crescer e cresça junto com a gente. Vamos lá, então aceitando aqui o pedido da Luísa, entrar ao vivo. A sua contribuição, que é muito importante para a gente que não tem diabetes, como eu, e para aqueles que têm, né? E que precisam, portanto, de educação. Olha ela aqui. Boa Seja bem-vinda, noite, tudo Luísa. bom? Oi? Seja bem-vinda. Tudo jóia por aí? Por aqui tudo tranquilo, não estamos alagados, não estamos ilhados, mas a saúde de Campinas passou o dia debaixo d'água. Passou o dia debaixo d'água, né? Eu vi aqui É, é, os amigos me mandando. Eu cheguei agora há pouco do trabalho, estava trabalhando. De vez em quando eu trabalho também, sabe? As pessoas não acreditam nisso, mas de vez em quando eu trabalho também. E eu não fico só fazendo live, né? Eu não fico só dando aula, né? Eu trabalho também de vez em quando. E aí os amigos mandaram, acho que Princesa do Oeste, né? Que tá alagada, lá tá um negócio horrível. então, na cidade nós temos aquele eterno problema, né, da Princesa do Oeste. Alguns anos atrás, toda aquela região passou por uma grande reforma e na primeira chuva veio enchente. Então, eu queria saber, né, no que foi usado o dinheiro público naquela grande reforma que foi feita ali na região do Proença, toda a região da Norte Sul, né? E aqueles piscinões que foram construídos no fim do Orizimbo Maia, quando vem a primeira chuva, a gente vê que foi tudo por água abaixo. Mas hoje foi um dia de muita tristeza, mas muita tristeza mesmo para a saúde pública. Por quê? A gente passou, quando a hora que começou a chuva, perto das 11 horas, começou a chegar vídeos dos conselheiros mandando para a gente da situação dos centros de saúde de Campinas. Da minha região, o centro de saúde de Taquaral estava sem energia, perigo de perder vacina da geladeira por conta da chuva, algum problema que deu na rede elétrica lá, um centro de saúde com a manutenção recém-feita, foi entregue há menos de 10 dias, centro de saúde 31 de março, de novo, água para todos os lados, a sala da farmácia
pingando água em cima da cabeça da funcionária, e ali estão medicamentos armazenados, a parede já toda embolorada, e também a empresa que presta serviço para o município, a Capital Humano, sequer finalizou a tal da obra de manutenção desse centro de saúde. E aí chegaram imagens aqui do centro de saúde do bairro Santa Rosa, que acredito ter aí da sua região, né? O centro de alagado, chegou a ser fechado, barro e água para todo lado. O centro de saúde do Tancredão, o pessoal acabou de voltar para lá depois de uma obra de reforma. Também tiveram que ir lá para o centro de saúde do Capivari novamente. Então, assim, para todo lado, foi só muita tristeza para a saúde. E eu falo assim, por experiência própria, porque eu estive em várias ocasiões nesse ano agora de 2022, dentro da unidade aqui do 31 de março, no momento da chuva. É muito triste, é muito constrangimento, os usuários ficam sem saber o que fazer, os funcionários ficam envergonhados, você olha na imagem do funcionário, você vê uma expressão de derrota. É isso que eu vejo nos funcionários, eles brigando ali com rodo, vassoura, balde, pano, e água caindo, e cai das portas, pela rede elétrica, entra pelos ralos, e é uma situação triste. E observe, né? Os funcionários seguem firmes ali trabalhando, né, Braga? Era fácil fazer uma movimentação, uma paralisação, seria justo, porque não tem condições de trabalho ali. Só que é o seguinte, para onde vai esse usuário? Para onde vai esse povo que busca atendimento médico? Nessa região nossa aqui, nós sequer temos uma unidade de pronto atendimento. Se fecha uma unidade de saúde aí na região de vocês, também aperta por conta da quantidade de população. Uma unidade que fecha é um caos. Então, os funcionários da saúde pública, mesmo sem condições de trabalho, eles seguem lá trabalhando. Estão lá tentando fazer o que for possível, né, para atender o cidadão, o usuário. Mas é muito triste. É muito triste para quem busca atendimento e muito triste para quem também oferece, porque o funcionário não vai sair de casa para trabalhar debaixo d'água, né, Braga? E para pegar o paciente, tentar desviar dele da goteira, não sabe onde manda o paciente sentar, porque todo lugar a água cai, a água cai pelo meio das luminárias, perigo de um curto-circuito, entendeu? E são todos, são centros que acabaram de passar pela tal obra de manutenção. Que manutenção foi feita? Então, assim, um dia muito triste para a saúde de Campinas. Viu? Desculpem o desabafo, mas eu acho que o cidadão tem que saber o que passa dentro do centro de saúde. Então, bom, eu, como leigo, vou fazer pergunta de leigo, eu não sou da saúde, não vou muito aos postos. Parece que algumas assim, reformas são feitas, é um dinheiro gasto isso aí, né? Eu lembro que faz tempo já isso, faz tempo, quer dizer, sei lá, 10 anos, gastou-se num posto de saúde aqui do Parque Valença, pertinho daqui, né? Não sei se vocês conhecem. Foi algo em torno de R$230 mil. A gente falou, nossa, reformaram tudo o negócio ali, né? E uma das funcionárias na época falou, não, pintaram aqui o local e parece que mexeram em umas portas. R$230 mil eles pintarem lá dentro. E aí alguém falou, não, mas deve ter trocado piso. Ela falou, não. Até mostrou, falou, vocês estão vendo o piso trocado? Igual, é mesmo. Não mudou nada. E equipamentos, essas coisas, não chegou. Ou seja, gastaram uma fortuna só para pintar e trocar alguma porta. E aí, quando chove, parece que o telhado é feito de propósito, né? Para desabar lá dentro. Não, é o fim dos tempos, né? Poxa vida, você vai... Eu imagino assim, o último lugar que poderia entrar água e temor fora dentro de um centro de saúde, né?
Porque igual você falou, desativa as geladeiras, tem o risco de uma série de contaminação, quer dizer, o que está sendo, eu não sei o que vai lá, né, mas talvez algum banco de sangue, alguns medicamentos, né, isso tudo corre risco de estragar, e estragou vira lixo, né, porque não tem como reaproveitar isso, né? Sim, por isso que você vê, são trabalho das coordenadoras de saúde que a gente não imagina, mas, por exemplo, se cai energia de um centro de saúde, a coordenadora voa para lá para tirar os medicamentos dessa geladeira e designar para um outro local que tem energia. Mas se não consegue chegar a tempo, se não consegue onde armazenar, a vacina é perdida. Uma das coisas que a saúde pública nossa tem muita responsabilidade, eles são muito criteriosos, é com o armazenamento de medicamento. Qualquer coisa, qualquer temperatura fora, essa vacina é descartada porque ela tem que ser eficaz e eficiente. Se ela sofre alguma oscilação de temperatura, ela perde a qualidade e ela é descartada. Então, assim, elas são muito rigorosas com isso. E não tem sábado, domingo, feriado, entendeu? E olha, a coisa é feia para o município e para o estado, porque eu estive, acho que foi quarta-feira da semana passada, no Departamento Regional de Saúde, DRS 7, ali na Orozimbo Maia, do lado da maternidade. Quem é antigo de Campinas lembra que antigamente era o nosso postinho de saúde. Lá é que a gente ia passar no médico, tomar vacina e tudo mais. Simplesmente também o prédio foi recém-reformado e ampliado, e a água escorrendo, eu falei que chovia mais dentro do prédio do que lá fora, na Orozimbo Maia, que é José Paulino, aquela rua que mistura ali perto do Chapéu Cury. Não sei se você consegue imaginar esse prédio. Tem a maternidade, na esquina, um prédio cinza, que atrás dele foi construído, né? Um prédio antigo, e atrás dele foi feito um anexo. Água para todo lado. É um prédio que pertence ao governo do estado, né? Que é o Estadual de Saúde. Quem é usuário de medicamento de ação judicial do estado retira ali a medicação. E chegou uma hora que eu não podia ficar com o pé no chão, porque tinha pelo menos uns 10 centímetros de água no saguão de entrada lá do prédio. Então, nossa saúde está muito doente. Está muito pior do que o cidadão possa imaginar. E hoje eu recebi com muita tristeza, assim, na semana passada aconteceram algumas matérias aí, a CBN, a Rose Guglielminetti da Band, no blog dela, no blog da Rose, contou todas essas coisas que estão acontecendo aqui no Centro de Saúde da 31 de março. Aí a prefeitura falou assim que sabe da necessidade de trocar e que ela ia fazer serviço com urgência. E a gente está tentando entender quando seria esse com urgência, né? Quando seria esse atendimento prioritário. E aí a gente vem a triste notícia, lá o nosso secretário de transporte ali, da INDEC, o Vinícius Riveretti, está aí no ar, ó. Você não está vendo daí, mas eu estou vendo daqui. Seja bem-vindo, Vinícius. A notícia para nós é a seguinte, de que hora que pararem as chuvas. Só que é o seguinte, quando para a chuva? Agora é só em março. Como é que vai ficar? Como é que nós vamos atender esse povo debaixo d'água? Semana, previsão de chuva, hoje, amanhã, quarta-feira já não. Semana que vem, nós temos lá na previsão de chuva de 4 ou 5 dias seguidos de muita chuva. Então, complicado, muito complicado. Então, não sei o que será de nós, mas vamos torcer aí que o nosso executivo, aí, o gestor público, tome uma providência mais efetiva e mais rápida em respeito ao cidadão e ao contribuinte, né? Afinal de contas, janeiro, o carnê de IPTU chega de novo, né?
Fora todos De novo. os tributos que a gente paga mês a mês, né? No comércio, final de ano, o pessoal gasta mais, porque vê o 13º, então o município, o estado, a União, todos eles arrecadam mais. Bora lá, né? Trazer de volta para o contribuinte essa graninha aí, porque a gente paga com muito sacrifício. Não é fácil a nossa tributária. Não, deixa eu aproveitar e o Vinícius está aqui, está ouvindo a gente. Se o Vinícius quiser fazer um comentáriozinho depois, é outro tema completamente, mas é assim, eu não vou lembrar agora onde foi. Eu não sei se foi na Princesa do Oeste, o Antônio Ribas, né, o Ribas, nosso querido colega ciclista, postou imagens de umas tampas, né, que fica numa ciclovia e tal, e tampas enormes, né, de esgoto, acho que alguma coisa assim, galeria pluvial, me corrija se eu estiver enganado, tem o fluvial, que um é de rio, outro de esgoto, agora não lembro. E essas imagens são ali da ciclovia da Norte-Sul. Norte-Sul. Da Norte-Sul, isso são aqueles... não são ralos, na verdade, né? São grades, porque o córrego Proença lá passa, né, por toda a Norte-Sul até chegar naquele piscina, no final onde encontra a Orozimbumá, encontra com a Norte-Sul, e aí tem aquela subidona que chega na Júlio Prestes, ali no Taquaral, que tem aquele piscinão grande ali. E eram essas tampas que ergueram ontem com a chuva, né? E aí teve alguns danos. Hoje, um caminhão da prefeitura que estava fazendo tapa-buraco na Princesa do Oeste por conta das chuvas de ontem, os funcionários ficaram ilhados dentro desse caminhão. De novo, hoje, na Princesa do Oeste. Ontem, quase que uma família toda se vitimou dentro do carro. Graças a Deus, conseguiram se salvar, né? Sair de dentro da enxurrada. E hoje, novamente, graças a quatro homens que estavam próximos, conseguiram tirar 3 mulheres de dentro de um veículo, usaram cordas para poder tirá-las de dentro do carro com segurança. Então, uma situação muito complicada, porque você está lá no meio da água, o socorro não tem como chegar lá, e é um munícipe salvando outro munícipe, né? Então, assim, muito triste. O ano passado nós tivemos uma senhora que se afogou ali eu acho que o ano passado foram 2 na Princesa do Oeste, entre aquele balão que vai para a Unip e o que a gente chama de Patropi, né? Que é aquele balãozinho que tem em frente o estádio do Guarani e o Pão de Açúcar ali. Nesse trecho foram 2 pessoas o ano passado. Não era para ser nenhuma. Isso não tinha que acontecer. Era Braga. E a gente não falar de saúde aqui, né? E acabamos... Mas eu tenho Mas não tem como não falar. Não, deixa eu só parabenizar aqui o pessoal da ENDEC, né? Que foi avisado isso aí, e dentro de 1 hora eles já estavam lá, já estavam fazendo a manutenção. Eu não sei, agora choveu mais, né? Não sei como é que está lá de novo. E as tampas são pesadas, né? Então a força da água ali foi muito grande. Mas parabéns aí, pessoal da ENDEC, que recebeu o aviso e foram lá para fazer o que foi possível. Estava tudo finalizado, graças a Deus. É verdade, sinalizaram lá. E, então isso já ajuda bastante, porque com certeza algum acidente ia ocorrer lá, né? E infelizmente espero que não tenha acontecido nenhum. E muito por eficiência das pessoas que fizeram esse aviso, né? E da ENDEC que se mexeu logo, né? Vamos aproveitar, o Zé Barão está no ar, o pessoal da Cycle Station também. Aproveitar para convidar todos, que vai ter o pedal de Natal promovido pelo pessoal do Ciclo Ativo, Ribas, da Paz. Vai ser segunda-feira, saída do Largo do Rosário, concentração a partir das 7h30, saída prevista para as 20h15, pedal de Natal. Ribas pedindo aí para cada grupo levar o seu Papai Noel. Então, vamos cuidar da saúde também, fazer um pedalzinho, né, Braga? Saúde
física e mental, porque o pedal ajuda muito no nosso mental, equilíbrio emocional, essa coisa toda, né? Mas hoje nós vamos falar também sobre como socorrer, como identificar. Oi? Nós ficamos devendo o assunto dengue, né? Mas vamos. Como eu recebi, eu participo de um grupo, né, com mães diabéticas, e você sabe que, como comigo, com a Thaís não acontece há muito tempo, a gente acaba esquecendo esse tema. E um grupo de Facebook da região do Campo Grande, desculpa, do Jardim Nova Europa, semana passada, uma mãe fez um desabafo e isso me lembrou muito um episódio da Thaís. Eu vou fazer só um resumo aqui do que essa mãe publicou, né? Ela conta ali que ela mora no Parque das Figueiras, o filho dela, de 25 anos, desce de um ônibus na Avenida Baden-Powell, vindo para casa. Ele estava vindo do trabalho. E ele cai por 2 vezes na rua, e numa das vezes que ele cai, ele já está na rua de casa, com um pote de açaí na mão, e ele não conseguia comer porque ele já vinha num processo de hipoglicemia grave, e ninguém socorreu, as pessoas foram vendo ele passar nessa condição. Graças a Deus ele conseguiu chegar na casa dele, e a mãe vendo a situação, acionou o SAMU veio, normalmente faz uma aplicação de glicose na veia e a pessoa aí volta, né? Mas é um perigo muito grande, uma pessoa, para perder a vida numa situação dessa, Braga, é o famoso 2 palitos. E a Thaís passou por uma situação semelhante, e nesse grupo foram vários depoimentos, e aí as pessoas começaram a desabafar e fazerem os seus depoimentos. A Thaís estudava no Colégio Carlos Gomes. Ela era visão subnormal naquela época. Ela ainda enxergava, andava sozinha pela cidade, ela tinha de almoçar com o pai que trabalhava na época no cartório ali no Jockey Club, e ela acabava de almoçar com o pai e voltava para as aulas do período da tarde. E apesar de ter acabado de almoçar, ela estava fazendo hipoglicemia. E tem aquele largo das Andorinhas em frente, o Colégio Carlos Gomes, não sei se vocês sabem. Sabe qual é? Aquele que tem um monumento grande, que foi feito nos anos 70. E ela começou a andar meia perdida dentro nessa praça, ela não conseguia sair. Ela andava meio tropeçando para todo lado. E as pessoas viam, olhavam e ninguém chega perto, ninguém socorre, ninguém faz nada, Braga. Ela, por sorte, eu falo que tem, por sorte não, acho que, né, Deus está lá em cima cuidando. Um professor passou e viu ela lá, pegou ela pelo braço, levou ela para a escola, e aí começaram os atendimentos, dar o açúcar e tudo mais, mediu a glicemia. Mas e se esse professor não chega? Até chegar uma ambulância, pode ser tarde. Então, assim, o que pode salvar um diabético nesse momento, sabe o que é? É não pré-julgar, é não achar. A gente não peca só por ação, a gente peca por omissão. Então, assim, sempre que você encontrar uma pessoa atordoada na rua, busque socorro. Se essa pessoa estiver embriagada ou drogada, ela também merece e precisa de socorro. Porque muitas vezes o vício também é uma doença, né, tá? Então, também merece ser acolhido, ser atendido e ser socorrido. Então, assim, encontrou uma pessoa... Olha, são tantos os sintomas de uma hipoglicemia que você não faz ideia. A pessoa fica desorientada, ela pode rir à toa, ela pode chorar, ela desmaia, ela tem convulsão, como se fosse parecida com uma convulsão de uma pessoa epilética. Então, assim, são muitos os sintomas. Então, qual é a melhor forma de ajudar? É ser mais empático nesse momento. É realmente procurar socorrer sem se preocupar se a roupa é feia ou se é bonita, se a roupa é nova ou se é velha, se a pessoa está limpa ou está suja.
é socorrer, chama o SAMU, chama o resgate, o quanto antes, entendeu? Porque é muito pequeno o espaço de tempo para socorrer essas pessoas. Então, assim, é importante que as pessoas se sensibilizem e não pré-julguem. Primeiro socorra, depois vai saber se estava embriagado, se estava hipoglicêmico, se estava infartando. Como é que você vai saber o que a pessoa está passando? A gente sabe. Uma pessoa está cambaleando na rua, está bêbado? Não, ela pode estar tendo um infarto. Porque a pessoa vai, às vezes até na adrenalina, ela anda um período até que ela caia. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa um pouco mais desse olhar para o próximo, sabe? Esse acolher ao próximo, porque a gente não sabe. Então, o segredo é não pré-julgar e socorrer sempre. É essa a dica que eu dou para todo mundo. Então, quando a gente vê uma pessoa que está cambaleando, sabe uma coisa que eu vi há muito tempo, e depois eu passei por isso também, um certo homem aqui do bairro, mudou daqui já faz muito tempo, ele estava andando normalmente, e às vezes vindo do trabalho dele, né, passava na frente da minha casa, estava andando normalmente em linha reta, normal, como qualquer pessoa, de repente ele dava vários passos para um lado, né, no caso eu lembro do lado direito, ele foi andando assim, e dando vários passos, tombando assim, como se fosse bêbado, sabe, muito bêbado. E a gente olhava aqui, acho que tá estranho, né? Falei, pô, o cara não tá bêbado, né? Senão ele ia andar tudo torto já o tempo todo. E a gente que não bebe, se sente cheiro da bebida, né, na pessoa, né? E apesar de não estar muito perto, mas se sente cheiro. E não, eu não tinha isso. E ele não tinha, ele era conhecido aqui, mas não tinha fama de ser bêbado, né? Bebum. E aí depois alguém comentou que ele tinha labirintite. Depois de bom tantos dias eu acabei tendo também uma crise de labirintite. E é horroroso, você está andando mesmo, você tá andando, de repente, você dá 5, 6 passos para o lado, não chega a cair. Pelo menos nos casos que eu vi, não chega a cair. Mas também não consegue controlar. Então, na diabetes, é algo parecido. A pessoa começa a cambalear, fala sozinha, ou algo parecido com isso. Chora à toa. Se você for conversar com ela, ela não vai conseguir te responder. Por exemplo, a Tatá acontece que trava aqui, ó, ela não consegue falar. É difícil até você pôr um açúcar na boca dela. Então, assim, e cada diabético tem o seu sintoma. Não é todo mundo igual. E tem coisa pior, viu? Com o passar de tempo. Quando a pessoa é diabética há pouco tempo, qualquer coisinha que cai a glicemia, ela começa a suar bastante, que a gente chama de sudorese. Mas aí a glicemia não está tão baixa. Só que com o passar dos anos, a Thaís, às vezes, esses dias, ela estava com uma glicemia de 45, que não era para estar conseguindo andar, e estava andando pela casa, subindo e descendo escada. E aí, só que aí a gente começa a perceber que ela fica agitada e confusa e começa a andar mais e mais e mais, até que aí quando cai um pouco mais é que ela vai parar. Mas você começa a ver ela andar mais agitada, e aí você vai medir a hipoglicemia. E ó, eu com 31 anos de experiência, às vezes tenho dificuldade para perceber. Às vezes é difícil, porque há um dia de um jeito, outro dia do outro dia do outro. Normalmente ela não tinha esse costume de ficar andando para casa, para um lado e para o outro. Começou de um tempinho para cá. Então agora a gente já sabe. Mas começou a andar demais, já fica de olho. Aliás, deixa eu só falar aqui. Boa noite, Miltinho. O tema é importante, né? A gente na segunda-feira fala, né, a gente costuma falar sobre diabetes, né? Que aliás, eu coloquei o nome do programa aqui, Diabetes, uma doença perigosa, que, aliás, eu perguntei para a Luísa se ela concorda com esse nome, não, só coloquei o nome. E também, de repente, se alguém... Pessoal. Oi? Viu? Você vai assustar o pessoal desse jeito. A gente fica assim, aprendendo a conviver com diabetes. Aprendendo a conviver com diabetes. Pode ser... Para chamar a atenção, diabetes, aprendendo a conviver com ela, talvez, alguma coisa assim? Mas podemos colocar o papo de saúde. Papo de saúde. Porque
acho que, bom, depois a gente vê, né, isso aí, mas a gente vai conversando, vamos levando informação. Que esse nome eu coloquei como provisório. Mas então, Vitinho, esse tema a gente procurou tratar toda segunda-feira. De vez em quando a gente divaga um pouquinho, fala um pouquinho sobre trânsito, outras coisas, mas o tema é esse, né? Só para contar a história para quem está chegando agora, que eu vi que tem um número bem grande, eu não consigo ver agora. Tá me apresentando aqui 5 pessoas, mas né, quer dizer, não é 5 pessoas, tem mais um monte de... Agora eu não estou com outro perfil ali que eu acabei esquecendo, eu não quero mexer no computador agora, porque da outra vez eu derrubei, né? E aí não salvei, não consegui salvar. Então não vou nem mexer no outro perfil, no Instagram, que é para não ter esse risco. Mas, então, a ideia aqui é falar sobre esse tema que é muito importante, muita gente sofre isso, né? Só para dar uma pincelada, a Thaís, que a gente chama de Tatá, que é a filha da Luísa, tem diabetes desde o primeiro ano de vida, né, Luísa? E ela teve o diagnóstico com 8 meses. 8 meses. 32 anos. 32 anos, né? Quer dizer, então, a Luísa é uma pessoa que tem bastante experiência para transmitir para a gente e preparar também eu mesmo não entendo nada do assunto, para a gente ir dando uma pincelada. Então, hoje falando sobre isso de a pessoa está passando mal, e aí, se a pessoa está drogada, se a pessoa está bêbada, o que está acontecendo, como é que a gente vai identificar, né? E mesmo, né, igual você falou, se a gente não conseguir identificar que a pessoa, o que ela tem exatamente, é muito importante chegar perto da pessoa, tentar conversar, e já pensar em chamar um SAMU, chamar um socorro, a polícia, alguém que consiga ajudar. O SAMU, o resgate, eles estão aptos a prestar o socorro, né? Que é os que são melhores. Olha, para você ter uma ideia, eu vou te falar aqui a lista dos sintomas de hipoglicemia, para você ver como é difícil. Confusão mental. Quem está bêbado também está confuso, né? Quem está drogado também. Tontura, desmaio, aí tem a tal da sudorese, palpitação, tem alguns que aumentam de apetite, dor de cabeça, tremor, palidez, baixa coordenação motora e dificuldade de concentração. Então, você vê que são muitos e não necessariamente um de cada vez, pode acontecer mais do que um desses sintomas de uma vez só. Então, meu filho, a ordem procure olhar o próximo e realmente acolher. É simples. Se você vê um cachorrinho mancando na rua, o que você faz? Qual é a ação de todo mundo? É socorrer, não é? Se vê uma pessoa cambaleando na rua, faça a mesma coisa. Entendeu? E é o que eu falei, se a pessoa tiver bêbada, embriagada, vamos ser o termo, se estiver embriagada ou estiver drogada, o socorro vai ser válido da mesma forma, entendeu? Porque a pessoa que bebe, ela pode ter, ela tem algumas reações lá do excesso de consumo de álcool parecidos com a hipoglicemia, até que o pessoal fala assim, ó, quando o pessoal vai muito bêbado pro pronto-socorro, o que eles fazem lá normalmente? Eles dão glicose para a pessoa. Então já ouvi falar isso. É muito parecido, entendeu? Então a dica é essa, sabe? Olhe com carinho, com zelo pelo próximo. É isso aí. Perca uns minutinhos, dê uma assistência, dê um socorro. Não siga adiante, não. Vale a pena parar um pouquinho. Ah lá, pessoal do Bike Hotel Americana. Ai, que legal. O Rodrigo, lá de Barão, trabalha lá pegando os pedais. Tá aqui também. Aliás, deixa eu aproveitar e agradecer, né, Luísa, o pessoal que está entrando aí, tá comentando, às vezes fazendo uma pergunta, assistindo, né, acompanhando a gente aqui, e é legal porque também, eu vou pedir mais uma vez, né, vão mandando aí para as Pedal fingindo mandando aplausos, né, clica no aviãozinho aqui, vai mandando para os amigos, né, para os conhecidos, dá tempo ainda, a gente tem uns 15 minutos ainda de fala, e dá para, né, e ajudando a divulgar, é um tema muito importante,
e a gente precisa entender o que fazer, né? Sim, a gente tem que... Eu acho que as pessoas estão muito amargas, Braga, e eu acho que isso que faz com que você veja uma pessoa passando mal, caindo, tropeçando na rua e leve os demais a não cuidarem, não se preocuparem, né? Não sentirem que existe necessidade. Ah lá, nosso amigo Gilmar guiou muito a Tatá, ele foi junto com ela e o Tony para fazer o pedal dos 100 km lá em Olambra. Cara formidável do pedal. Bacana, seja bem-vinda. E E aí eu sabe esse cuidado com o próximo. Né, quando o SAMU, algum resgate chega assim, eles vão, então, eles aplicam glicemia? Como que eles vão saber se a pessoa está tendo um problema, que problema que a pessoa está tendo, se é um problema com diabetes, uma hipoglicemia, né? Hipoglicemia. Eles estão preparados, né? Eles têm um protocolo de várias... Vai medir a pressão, vai medir a glicemia, vai ver batimento cardíaco. Eles têm um protocolo para fazer, né? Então... e aí eles seguem esse protocolo, então é rápido. Eles têm muita experiência, às vezes até quando a pessoa às vezes está hipoglicêmica, ela tem um hálito diferente. Então, o pessoal da saúde, eles estão preparados para isso, entendeu? Por isso que é importante. Você vê a mãe, quando ele chegou em casa, quem ela chama? É o SAMU. O SAMU já esteve 2 vezes na minha casa para socorrer a Thaís, porque ela estava em hipoglicemia. A gente fez todos os trâmites que a gente tem. Todo diabético tem uns procedimentos que a gente faz, num caso, quando a glicemia começa a cair. Só que a glicemia dela caiu. Braga, não dava tempo de colocar ela no carro e levar até o hospital. Nós tivemos que aguardar o SAMU chegar em casa por 2 vezes. Tivemos que aguardar o SAMU em casa para vir socorrer ela aqui. Não, é o SAMU são as 2 referências, o SAMU e o resgate, né? Que o resgate é o pessoal do Corpo de Bombeiro, mas eles têm é o mesmo preparo, né? SAMU e o resgate. E que números? Você lembra de memória, os números telefônicos? Espera aí. Eu sempre confundo um com o outro, tá? O Rodrigo está falando aqui, o Rodrigo Pedal Fingido, está falando, eu passei por isso com um amigo em cicloviagem. Rapaz, e aí, como é que faz? Eles estavam fazendo o caminho da fé e um dos ciclistas diabéticos, ele teve uma hipoglicemia de madrugada, no último trecho. Nossa. Durante a madrugada, o Rodrigo passou um perrengue. O SAMU é 192. O resgate é o mesmo número do Corpo de Bombeiros, 193, né? 192, então, é o SAMU e 193 é o Corpo de Bombeiros, que é o resgate, né? Que é o mesmo que vai socorrer acidentados de carro, de moto, né? Isso. Então, só repetindo, é 192. Oi? Ou você chama um ou chama o outro. Nunca aciona os 2, porque senão você direciona 2 serviços para um lugar só e aí deixa o outro descoberto. Se você optar por chamar o SAMU, é o SAMU. Chamou o resgate, é o resgate. Se você acionar os 2, você acaba designando 2 viaturas para o mesmo lugar e deixa a outra pessoa que possa precisar desassistida. Então... Desassistida, né? Deixa eu só notar aqui a presença do Tomás Leite, um companheiro rotariano, fotógrafo amador também, um cara gente boa demais. Obrigado pela presença aqui, Tomás. E a gente está falando sobre diabetes. Diabetes, qual foi o nome que você sugeriu mesmo? Diabetes, como prevenir? Não, você falou.
Depois a gente fala isso, não vou ficar enrolando muito tempo. Mas seja bem-vindo. E aí, se por um acaso o Thomas também não souber como lidar com uma pessoa que está passando mal, que pode ser um problema com diabetes, né? Que às vezes parece que a pessoa está bêbada, né? Parece que está embriagado ou drogado, enfim. O melhor negócio é chamar ele que... Obrigado, Thomas. Você é um cara fantástico. Né? A gente tem uma admiração, um carinho muito grande por você. Tem uma coisa simples. Se a pessoa, o próprio diabético, conseguir expressar de que ele está em hipoglicemia, aí tem coisas que você mesmo consegue fazer. É dar alguma coisa doce, pôr um açúcar debaixo na boca da pessoa. Isso dá para fazer enquanto ela ainda tiver um grau de consciência. E nesse rapaz ali do Nova Europa, ele estava com o açaí na mão, só que ele não tinha coordenação para comer. Então, quem socorre pode continuar a ofertar esse alimento, inclusive enquanto espera o SAMU chegar. Entendeu? Porque quando a pessoa dá conta de falar que ela é diabética e que ela está em hipoglicemia, aí a gente consegue também ajudando, dando um açúcar. O pessoal fala, dá uma bala, um doce, mas cada doce, cada coisa tem um nível de açúcar muito melindroso. Hoje tem alguns produtos que eles não são mais só açúcar, ele tem açúcar e adoçante. Então, ele, para fazer subir essa glicemia rápido, não vai servir. Então, o ideal é açúcar. E açúcar é uma coisa fácil, né? Você está no meio da rua, qualquer barzinho aberto tem um açúcar. Se você bater em qualquer casa e pedir socorro, a pessoa tem açúcar em casa. Então, assim, se você der conta de falar que está em hipoglicemia, um pouquinho de açúcar, põe na boca, pede a pessoa, se a pessoa não conseguir, você molha o dedo e põe um açúcar e põe assim, ó, no cantinho da boca para administrar, mas sempre procurar socorro, sempre. Então, diferentemente da pressão baixa, né, que coloca sal, né, a pessoa coloca um pouco de açúcar então, na boca. Açúcar. Por causa de hipoglicemia. E em algum, a pessoa às vezes consegue falar. Nesse caso, por exemplo, que o rapaz estava tomando açaí, será que ele percebeu? Né, sei lá, eu acho que ele começou a se alimentar para combater essa hipoglicemia, só que a glicose dele não subiu como esperado. Às vezes demora. Às vezes a pessoa tenta, mas não consegue, porque antes do açúcar desse alimento fazer essa glicemia subir, ele perdeu a consciência para conseguir comer a quantidade necessária. Não acontece. Às vezes a pessoa começa e aí ela não consegue comer um volume de açúcar, né, ou de carboidrato, que seja o caso, eu não sei qual foi a opção dele na hora, mas às vezes a pessoa não deu conta. Mas aí, eu vou fazer de novo, vou repetir a pergunta que a Julia me repetiu. Mas, por exemplo, no caso, ele estava aí com alguma coisa que tem açúcar, né? Mas digamos que a pessoa não sabe. Eu vou lá socorrer essa pessoa, mas eu não sei, né, por que ele está passando mal. E ele não consegue expressar porque ele já perdeu a consciência, perdeu uma parte significativa. Bom, eu não tenho como saber mesmo. Se eu puser, de repente, açúcar na boca dele e ele tiver uma hiperglicemia, quer dizer que tem demais. E daí você não pode pôr o açúcar. Por isso que se a pessoa não expressa nada, tem que chamar o SAMU, porque aí tem que fazer o teste. E aí, por isso que a gente sempre orienta a chamar o SAMU. Se a pessoa tiver consciente, falar, sou diabético, estou hipoglicêmico, aí sim você pode dar um açúcar. Quem fala que está hipoglicêmico é porque ele já fez o exame da glicemia dele e já viu que a glicemia está baixa. Ele está só pedindo para alguém ajudar, porque ele sozinho não consegue pegar o açúcar, pôr na boca, entendeu? Ele ainda tem uma consciência, mas ele não tem a coordenação motora para poder tomar as providências seguintes. Agora, se você não sabe, é o SAMU, o resgate, porque toda viatura de ambulância, toda ambulância tem os aparelhos para medir
pressão arterial, para medir glicemia. Isso é praxe. Todos eles têm. Então, ele vai medir e vai saber o que fazer. E aí, lá tem a glicose, que é injetado, que ela faz o pico rapidinho, né? Muito diferente de pôr o açúcar na boca. O açúcar na boca demora a virar açúcar e fazer a glicemia subir. Por isso que a orientação sempre é essa. Procurar o SAMU, porque o SAMU vai poder saber medicar. Se a pessoa manifesta hipoglicemia, você pelo menos já dá um açúcar para amenizar, para tranquilizar um pouco mais a situação. Chamar o socorro médico mesmo, porque o tempo é muito curto. A hiperglicemia, uma pessoa passar mal de cair porque a glicemia está alta, são vários dias naquela situação. A pessoa fica muitos dias com a glicemia muito alta para ela chegar ao hospital. Agora, a hipoglicemia não, ela precisa de um atendimento muito rápido. O tempo de espera para o socorro é muito menor. Infinitamente menor. Porque são coisas de minutos, 40 minutos, 1 hora, às vezes é muito, dependendo de quanto, da velocidade que está caindo essa glicemia dele. Então, tem que... Não pode perder tempo. E as pessoas que também... É falta de conhecimento, né? Ninguém cogita que alguém andando, cambaleando, caindo, não falando coisa com coisa na rua, possa ser diabético. As pessoas sempre pensam na pessoa usuária de droga ou alcoolizada, mas ninguém pensa que a pessoa possa estar doente, passando mal. Então, é o que eu falei lá no começo, qual a melhor coisa a fazer nesse momento? É não julgar, é realmente socorrer e depois ver. E a pessoa não... Eu sempre falo assim, mas essa pessoa não merecia. Não existe isso. Toda pessoa merece socorro, toda pessoa merece ser acolhida. E nada como a gente ter a nossa consciência de ter feito o melhor pelo próximo na medida do possível, né? Isso é muito importante, a gente acolher a pessoa que precisa, seja por que motivo for, Braga. Porque, vamos repetir lá, né? A droga e o álcool são doenças também, né? Ainda bem que eu não caí nessa. Eu fiz experiência com bebida. No outro dia a gente fala sobre isso. Fiz experiência com bebida na adolescência. Eu vi que não ia dar, não aguentei e abandonei. Fiquei 20 anos sem colocar bebida na boca e só depois de 20 anos que eu fui fazer uma viagem eu tomei um pilequinho. Eu tomei 2 copinhos de... que se chamavam de Carolina, parece que é uma pinga com mel, eu acho. E aquilo me deixou bêbado, né? Mas depois também, muito difícil beber, nunca mais. Mas enfim, a gente tem alguns minutos, tem 3 minutos. Então, pedir para não perder o vídeo? Não, medo danado. Agora fiquei com mais medo ainda. E assim... a gente tenta trazer a Nayara, porque nós estamos aí na reta final da pré-conferência de saúde, que acontece aí no ano de 2023. Então, estamos na correria, mas vamos tentar trazer a Nayara para falar sobre o Conselho Municipal de Saúde, a participação do usuário, né, nesses conselhos. Isso é muito importante. E semana que vem a gente volta para falar de novo da dengue, que nós estamos devendo. Com essa chuvaiada toda, Braga, vou te falar, o risco de aumentar os casos de dengue é iminente. Então, bora lá, cuidar dos quintais, não jogar lixo nos terrenos baldios dos bairros aí. Vamos procurar os ecopontos e descartar nosso lixo, nossos pneus, garrafas e vasilhas no lugar adequado. Tá joia? Obrigadão pelo espaço mais uma vez, Braga. Obrigado por quem estava aqui acompanhando a gente.
O Rodrigo diz que fica bêbado só com suco de uva. Tô É sabendo. igual eu. Viu, Rodrigo? Tá certo. Bom, então a gente agradece a presença de todos aí, a gente agradece a presença da Luísa também, que sempre ensinando a gente aqui a fazer coisas importantes. Vai ter dias aqui que eu não vou poder participar e a Luísa vai guiar o programa e vai conduzir a conversa, né, com mais alguém e tal. Vamos treinar, E né, acho que Gaia, para isso. vai treinar. Falando que é sério, fica bêbado mesmo. Ficamos, né? Mas parece que falar para a câmera é um bicho de sete cabeças, ao mesmo tempo que não é também, porque quando a gente tem algum assunto que a gente conhece um pouco mais, né, a gente consegue ir desenrolando. Claro que às vezes a gente se perde, né? Se for igual eu, você fica falando abobrinha e depois ninguém sabe nem do que está falando mais. Mas, enfim, não, a gente tem que centrar. Isso é uma coisa que eu tenho que treinar bastante, né? Que é ficar centrado no assunto, senão eu fico falando coisas e escapa. Mas é isso, a gente agradece pela presença de todos. Para quem ainda não me conhece, sou Braga, e para quem já me conhece, sou Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. Então esse aqui, por enquanto, ainda o nome provisório é o Diabetes, uma doença perigosa, que a Luísa vai mudar o nome para a gente. E TV Campo Grande, rumo à eternidade. Vamos, segunda-feira tem mais, né? Será que antes tem mais? Será Antes que disso, antes tem mais? Oi? segunda-feira tem mais, né? Não, será que nessa semana ainda você consegue falar com a Nayara? Não? Não sei, porque essa semana vai estar bem confuso. A É, saúde tá. essa semana começou com o pé esquerdo. Começou, Então, centro de saúde alagado, vai ser uma semana de muito trabalho para os conselheiros. Olha só. Mas, enfim, então, lá vamos nós encerrando essa live aqui, que eu tô com medo de cortar a minha fala aqui. Tá joia. Boa noite para todos. Boa noite, Luísa. Boa noite para todos.